princesas, sejam muito bem-vindas a esse super aulão que eu preparei para vocês sobre desmame noturno. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para fazer o desmame noturno da forma mais adequada, mais gentil, mais gradual possível. Mas antes, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre a real necessidade do desmame noturno, se está mesmo no momento do nosso bebê para fazer esse desmame noturno, se nós não estamos nos precipitando em relação a isso, para que possa ser realmente a melhor decisão para o nosso nenenzinho, combinado? Então, já vou logo compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar as nossas considerações sobre desmame noturno. Vamos lá. Primeiramente, eu quero que a gente consiga entender o porquê você deseja fazer o desmame noturno. Você deseja fazer o desmame noturno porque o seu bebezinho tem múltiplos despertares? Porque ele acorda muitas vezes durante a noite e você necessariamente associa esses despertares dele à amamentação? Veja, primeiro nós temos que pontuar bem que existe uma diferença entre alimentar o bebê e o conforto da sucção. Os bebês se sentem muito confortáveis sugando o seio materno, sugando a chupeta. Essa necessidade de sucção do bebê acompanha praticamente toda a fase oral do bebê, que vai durar 2, às vezes até 3 anos, dependendo do nenenzinho. Então, é muito natural que ele se sinta aconchegado com o conforto da sucção. O conforto oferecido pelo mamar no seio é o supra-sumo do conforto, como eu sempre gosto de dizer, né, gente? E eles se sentem muito acalentados com isso. Então, é importante que a gente observe se esse bebezinho não tem, na verdade, não uma necessidade de completo desmame noturno, e sim uma necessidade de retirada da associação do peito, e sim uma necessidade de aprender a se acalmar de outras formas que não sugando o seio materno. É importante a gente fazer essa diferenciação, tá bom, gente? Isso vai ser fundamental para que a gente saiba se é mesmo necessário fazer o desmame noturno. Nessa mesma linha de raciocínio, eu quero que vocês entendam que dificilmente um bebezinho que tem múltiplos despertares, e a gente vai falar do que seriam múltiplos despertares, ele desperta de fato para se alimentar. Normalmente ele vai despertar pelo conforto da sucção, tá bem, gente? Essa diferença é fundamental. O que a gente considera que seria dentro do esperado para a maioria dos bebezinhos, né? Que até os 3 meses ele fizesse no máximo, tá? 3 mamadas noturnas no máximo. E daí ele estaria se alimentando ali num intervalo aproximado de 3 em 3 horas, tá? De 3 a 6 meses, no máximo 2, e ele já teria a capacidade de se alimentar entre 4 em 4 horas ou até um pouco mais. De 6 a 9 meses, no máximo 1, com total capacidade de até 6 horas de jejum noturno, né, gente? E após os 9 meses, não há necessidade desse bebezinho se alimentar, a menos que ele tenha alguma condição especial, que ele não esteja dentro da curva do ganho de peso, que o pediatra, por qualquer outra razão, oriente que isso seja feito por uma razão específica desse neném. Aqui nós estamos falando de bebês saudáveis, com ganho de peso adequado, sempre consultando o pediatra em relação a essas orientações que eu trago aqui, tá bem? Porque ele que está avaliando o seu bebezinho, que vai conseguir individualizar o seu bebezinho e as demandas dele. Agora, veja, é claro que a gente consegue menos do que isso, né? Mas esse seria o máximo para aquele bebezinho que realmente sente fome. Então, por exemplo, um bebê de 3 meses, dá para conseguir 2, 1 despertar, principalmente se ele estiver dentro de uma rotina estruturada, se ele tiver com autonomia no sono, ou pelo menos já incentivando a autonomia no sono. Tem bebês que não tem nenhum despertar, com 2, 3 meses já consegue uma noite inteira. Sempre lembrando, acompanhando com o pediatra isso, tá bem? Agora, esses são os números que deveriam ser, entre aspas, né, gente, o pior cenário possível. Então, e pode ser que esteja dentro do esperado, dentro da individualidade do seu nenenzinho. Então, percebam, gente, mais do que isso, qualquer número acima disso é considerado despertar excessivo. E sim, 2 despertares para um bebê de 6 meses é um despertar excessivo. Já seria provavelmente o caso da gente avaliar se está tendo uma boa rotina, se está tendo autonomia e, se for o caso, de realmente fazer o desmame noturno, tá bem?
Continuando, o desmame noturno pode ocasionar desmame diurno, falando aqui especificamente sobre a amamentação no peito, né? Quando a gente fala em desmame noturno, não necessariamente estaremos falando sobre desmame de peito, e sim sobre, muitas vezes também sobre o bebê deixar de mamar a mamadeira durante a noite. Também pode acontecer que o bebê acorde para se alimentar, já tenha adquirido esse costume, não é tão comum quando o bebê mama no peito ainda, quando é aleitamento exclusivo, é menos comum quando ocorre com a mamadeira normalmente não necessita dessa preocupação com o desmame noturno, né? Mas pode acontecer também, tá? E a gente vai falar do desmame para peito e para mamadeira. Agora, aqui especificamente estamos falando mais em relação ao peito, né? Se o desmame noturno pode ocasionar o desmame diurno, né? O bebê desmamar precocemente, que não é o que a gente deseja. A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os bebês sejam amamentados até os 2 anos de idade, preferencialmente aleitamento exclusivo até os 6 meses antes da introdução alimentar. Então, claro que nada do que a gente vá fazer, inserir uma chupeta, qualquer coisa do tipo, pode colocar em risco a amamentação desse neném, tá? E pode colocar em risco o aleitamento materno, tá, gente? Então, eu digo a vocês que existem dados, sim, que relacionam o desmame noturno ao desmame diurno. Então, é uma coisa a se tomar bastante cuidado. Eu não acredito que, se esse desmame for feito respeitando o tempo do bebê, a sua necessidade real de se alimentar e não simplesmente de se acalmar durante a noite, porque quando o bebê vai ao seio para se acalmar durante a noite, a gente tem como ensiná-lo a se acalmar de outras formas. E é por isso que no começo dessa aula eu disse a vocês que muitas vezes nós confundimos a necessidade de desmame noturno com, na verdade, a necessidade da retirada da associação do peito. São coisas diferentes. Porque quando nós ensinamos o nosso bebê que ele é capaz de dormir sem o seio, provavelmente nós não precisaremos fazer o desmame noturno, porque ele será uma coisa natural, será o desfecho natural de um bebê com autonomia. Ele vai parar de mamar conforme a necessidade dele de fazer mais horas de jejum for se ampliando. Então, isso também é um ponto que a gente tem que pensar com bastante atenção, tá? Fazendo sempre de forma gradual, gentil e observando os sinais do bebê. Então, se em algum momento você está praticando o desmame noturno e você percebe que o desmame diurno está ficando esquisito, que o bebê está começando a ficar meio agressivo, está começando a ficar impaciente, inquieto ao seio, esteja atenta a ele para, se for o caso, retroceder, sempre priorizando aquilo que mais importa mesmo, a saúde do bebê, a manutenção do aleitamento materno, exclusivo ou juntamente com a introdução alimentar, tanto quanto tempo for possível para cada realidade, para cada família, tá bem, gente? Continuando, quando então a gente poderia pensar em optar pelo desmame noturno? Primeiramente, se o bebê tem 9 meses ou mais, que, como eu disse para vocês nos slides anteriores, né, ele já não necessitaria de se alimentar durante a noite. Estou ouvindo o chorinho do meu neném. Então, se ele tiver 9 meses ou mais, e tiver um ou mais despertares noturnos, a gente poderia pensar no desmame noturno como uma possibilidade, sim, tá bem? Se o bebê tiver mais de 6 meses e já tiver autonomia no sono e continuar despertando 2 ou mais vezes, porque a gente viu que com mais de 6 meses seria uma vez, né? Que ele poderia despertar por fome realmente, né? A gente poderia, e ele só retoma o sono quando mama, tem mais de 2 despertares e só retoma o sono quando mama, aí também seria um caso da gente pensar no desmame noturno, ou pelo menos no desmame parcial, ou seja, em amamentar esse bebê somente uma vez quando ele acorda, e na outra vez que ele acordasse, a gente manter um outro tipo de conforto, tá? Veja, gente, como eu venho dizendo para vocês durante essa aula, o desmame noturno respeitoso e gradual costuma ser uma consequência natural quando o bebê tem uma boa rotina e autonomia no sono. Então, antes da gente pensar em desmame noturno, a gente tem que pensar, esse bebê está inserido em uma boa rotina? Eu já fiz os passo a passo da piramidezinha que eu ensino no meu curso Rotina e Autonomia. Esse passo a passo está feito? Está ok? Não está? Como que é isso?
Vamos seguir a pirâmide, que provavelmente quando você for caminhando ali naquela pirâmide, rotina flexível, rotina estruturada, retirada de associações, autonomia no sono, provavelmente o desmame vai ser uma consequência natural. O hábito de lanchinhos faz com que o bebê acorde muitas vezes durante a noite para se alimentar. Isso também pode estar ocasionando despertares noturnos por fome. E o que vai resolver esse problema não é necessariamente o desmame noturno, e sim a gente realmente fazer mamadas efetivas durante o dia. Por isso que eu digo a vocês que antes da gente fazer o desmame noturno, a gente tem que pensar em colocar o nosso bebezinho numa rotina estruturada, com espaçamento adequado de mamadas. E rotina estruturada, eu falo com total propriedade em rotina estruturada, porque não há sequer que se pensar em desmame noturno total para bebês abaixo de 6 meses, tá? Acima de 6 meses, a gente pode pensar num desmame noturno parcial, e acima de 9 meses, sim, o desmame noturno pode ser uma possibilidade, muitas vezes o é, tá bem, gente? Agora, veja, não partam para o desmame noturno antes de estarem seguindo os passos da pirâmide, antes desse nenenzinho estar numa rotina estruturada e antes dele ter um espaçamento adequado de mamadas que permita, portanto, que ele faça mamadas efetivas durante o dia e não tenha esse hábito de acordar picado durante a noite para se alimentar, porque se alimenta sempre pouco e sempre em forma de lanchinhos. Outro ponto, gente, autonomia no sono. Vamos investir na autonomia do sono antes de partir para o desmame noturno. Provavelmente, eu não tinha antes no curso, né, uma aula sobre desmame noturno, porque provavelmente ele é muito raro os casos de a gente precisar de partir de fato para o desmame noturno quando todo o resto é preenchido. Então, eu sempre estava orientando as mamães individualmente, caso precisasse. Mas essa aula vai, com certeza, agregar bastante também, tá? E, finalmente, como fazer o desmame noturno, caso a gente, no decorrer da aula, já tenha feito de tudo, já esteja tudo organizadinho, e mesmo assim um bebezinho de 9 meses, por exemplo, ainda acorde 1, 2 vezes para se alimentar, mesmo a gente tendo rotina estruturada, tendo autonomia. Veja, gente, o primeiro passo bem natural que a gente pode fazer é começar a reduzir essa quantidade ofertada, tá? Então, se o bebê mama no peito e mama 10 minutos, comece a oferecer 8, na sequência 6, na sequência 4, talvez ele mame 8 e proteste, e chore, e daí você entra com outro conforto em substituição. Então, dá 8 minutos de peito para o neném, e embala, coloca no berço, sempre acostumando esse neném. Eu oriento aqui que a gente faça de forma bem gentil mesmo, tá? Então, por exemplo, um bebezinho de 9 meses que acorda 2 vezes, então a gente fica uma semana diminuindo, faz umas 4 reduções de tempo, fica um mês nesse processo de desmame, tá, gente? Se for fórmula, a mesma coisa, ainda mais fácil. 150, você passa para 120, você passa para 90. Se o bebê começar a protestar, você pode dar um pouquinho de água para ele, para que ele, eu coloquei aqui, substitua por um pouquinho de água, tá? E vá reduzindo essa quantidade de água até o momento em que nós vamos ficar só com esse outro conforto em substituição, e daí é o processo da retirada dessa associação, se o bebê continuar acordando, ou da gente realmente praticar a autonomia nos despertares da madrugada, no processo que já tem bem detalhadinho no curso para vocês, tá bem? Uma coisa que pode ser muito útil para o desmame noturno é a gente fazer a mamada dos sonhos. Então, a mamada dos sonhos pelas 11 horas, meia-noite, pode deixar a barriguinha do bebê mais cheio e a gente, com isso, fazer um desmame natural nesse bebê. Não precisar ir reduzindo a quantidade, porque a mamada dos sonhos a gente sempre dá a quantidade cheia do mamar, bastante quantidade para que ele estenda esse soninho, tá? Eu tenho uma aula no módulo extra Dicas da Crise, em que eu ensino direitinho como aplicar a estratégia da mamada dos sonhos e também a estratégia das mamadas programadas. Se esse é um nenenzinho que tem mais de 3 despertares e você quer praticar o desmame, talvez as mamadas programadas também sejam uma boa estratégia, que seria a gente fazer uma mamada dos sonhos 10, 11, mais uma com horário marcado. Então, coloca uma 10, 11 e outras 4 da manhã, por exemplo, dando um intervalo bom entre essas mamadas, já que não é um nenenzinho que teria, em tese, essa necessidade de se alimentar durante a madrugada. E daí, se ele acordar antes, eu ofereço outro conforto.
Se ele acordar no horário, com os 30 minutos para mais ou para menos de tolerância, eu dou o mamar, mas também posso ir praticando a técnica concomitantemente de reduzir as quantidades. Lá na aula de mamada dos sonhos, eu ensino como ir retirando gradativamente esse mamado. Outra coisa interessante aqui nesse ponto, gente, o pai pode ser um aliado fundamental nesse processo, porque muitas vezes a mãe vai até o quarto confortar o bebê e ele não aceita o conforto da mãe, porque ele sente o peito, ele sente o cheiro do leite, ele não aceita. Então, muitas vezes, uma técnica para a gente fazer o desmame noturno pode ser substituir o mamar no peito por uma fórmula ou por um leite ordenhado, se houver essa possibilidade, sempre ficando extremamente atenta à confusão de bicos e o risco de desmame diurno, tá, gente? Nesse caso, muita atenção. Ou então o pai entrar no processo quando já for o momento de tirar mesmo. Quando você já fez a redução de tempo do peito, né? Se for fórmula, o pai pode entrar desde o primeiro momento, não vai fazer diferença o pai ou a mãe, porque não tem essa questão do seio, né? Agora, se for peito, o pai vai ser um aliado muito, muito importante. Seja para ele dar um leite ordenhado, para ele dar para esse nenenzinho uma fórmula nesse momento, que não seria a melhor opção até, tá, gente? A melhor opção seria ir reduzindo o peito mesmo. Ou seja, para ele entrar só nesse último momento, tá? Em que a mãe já não vai mais oferecer o peito e talvez com o pai o bebê proteste menos do que com a mãe. Depois que ele já estiver mais adaptado, a mãe pode atender também. Então, nesse ponto, se for aleitamento, né, se for leite materno, o pai pode ser um excelente aliado, tá bem, gente? O mais importante, observem o bebê, façam de forma gentil, façam de forma gradual, vejam se existe a real necessidade. Eu digo a você que 99% das mães que eu atendo querendo fazer o desmame noturno não precisam de desmame noturno. O que elas precisam é de rotina estruturada e autonomia no sono. E vai ser uma consequência natural que esse desmame aconteça. Então, eu quero que vocês foquem muito nisso, tá? Será que esse bebezinho precisa, de fato, desmamar durante a noite? Ou será que, na verdade, o que ele precisa é de rotina estruturada e autonomia no sono? Porque se o que ele precisa for autonomia no sono, você vai ter que trabalhar nisso de qualquer maneira. Eu quero que você entenda isso. Você vai ter que trabalhar na autonomia no sono mesmo depois de fazer o desmame. Nada garante que depois que o bebezinho não estiver tomando nenhuma quantidade de mamar durante a noite, seja leite materno ou fórmula, que ele vai parar magicamente de despertar. Porque muitas vezes o que está faltando é autonomia. Então, se você vai ter que trabalhar com autonomia, independente do desmame, trabalhe antes, porque é um trabalho a menos que às vezes você vai ter. Eu quero que a gente esteja muito ciente disso. Combinado, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu trouxe esse conteúdo com muito carinho. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui na Hotmart, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, auxiliar vocês. Um beijo grande.